dependendo do esforço que nós façamos para nos aperfeiçoarmos. Diz que a Terra é um local de provas e expiações. Em relação à Terra, fazendo um comparativo, existem planetas ou astros mais elevados e habitados por espíritos? Ou menos? Existem. Na classificação que os espíritos transmitiram a Kardec coloca, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo, os mundos eles são classificados, são 5 categorias. A categoria mais inferior é a categoria dos mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo. A segunda categoria é o mundo de provas e vindo de baixo para cima. A segunda categoria é provas e expiações. A Terra é um planeta de provas e expiações, onde o bem e o mal existem, mas o mal predomina. Aí a terceira categoria, para onde a Terra irá após o que se chama do Apocalipse, né? Após o fim deste mundo que nós conhecemos, né? Mas filosoficamente falando. E o começo de um outro mundo seria para que nós passarmos a ser um mundo de regeneração. Certo. Depois existem os mundos ditosos e os mundos celestes, né? Então existem 5 categorias e nós somos a segunda de baixo para cima. Então existe muito chão para a gente andar. E o interessante é que quando a gente fala em termos de evolução, a evolução não é uma evolução egoísta. Ela é uma evolução porque até Platão também, no mito da caverna, ele fala a respeito disso, né? É que quando você começa a evoluir e você vai descobrindo as leis de Deus, vai chegando um momento onde você não se satisfaz em apenas você evoluir. Você começa a sentir uma necessidade muito grande de ajudar os outros, claro, para que os outros também venham evoluir. Eu acredito mesmo que este programa ele esteja inserido neste contexto. Ou seja, a necessidade que as pessoas vão tendo de querer, vamos dizer assim, transmitir ou mostrar para os outros, respeitando a liberdade de cada um. Ninguém precisa concordar com a doutrina espírita, mas esse programa ele se presta a fazer uma divulgação sobre o que é a doutrina espírita. Então, fazendo essa divulgação, as pessoas vão conhecer a doutrina. Sabendo que existe a doutrina, podem ou não se interessar por ela. Mas esse é o grande sentido, que eu acredito que é a preocupação existente, digamos, de vocês que estão na direção do programa, que a gente vê assim com muita alegria e muita satisfação, é essa possibilidade de poder divulgar o que é a doutrina espírita. Obrigado. E por que existem seres encarnados de diferentes índoles? Bons, maus, pobres, ricos, normais e também deficientes? Por que essa diferença, distinção? É porque a diferença é o seguinte: todos nós fomos criados simples e ignorantes, sem saber coisa alguma, e estamos num processo de evolução, estamos num processo onde todos nós estamos aprendendo. Mas veja bem, agora como nós estamos na escola da vida, desde o nosso começo, como nós começamos a nossa vida espiritual, que se perde, vamos dizer assim, na noite dos tempos, né, desde a nossa criação por Deus, vamos observar o que acontece numa escola. Um professor ou professora vai lá e ensina uma matéria. Quando está ensinando a matéria, tem alunos que prestam atenção, tem outros que não prestam atenção. Tem outros que ficam desenhando, tem outros que ficam pensando em outras, se preocupando com outras coisas. Então, é uma decisão de cada um. Cada um decide o que vai fazer. E isso nós estamos fazendo ao longo de todas as vidas. Por isso é que existem pessoas mais inteligentes, existem pessoas menos inteligentes. Quando você falou em pessoas normais e pessoas deficientes, as pessoas deficientes, por alguma razão, mas isso sempre é o que é melhor para elas, né? Por alguma razão, em alguma existência passada, algum ato que a pessoa cometeu, ela, vamos dizer assim, prejudicou o seu corpo físico. Então agora, digamos assim, numa outra encarnação, aquele ato ou aquele prejuízo fica impregnado dentro do seu corpo espiritual. E aqui dali, quando você vem numa nova encarnação, embora haja condições para um físico perfeito, mas há um prejuízo na parte espiritual assim, do negócio. Então isso aí causa essas deficiências. Mas tudo isso aí a gente sabe, é que Deus ele não é um carrasco, ele é um Pai amoroso e bom, ele só quer o nosso bem. Então quando a gente se convencer disso aí, a essência da vida é a gente se convencer de que existe um Pai, que é o Criador,
que nós somos imortais, nós vamos viver para sempre e que esse Pai está velando por cada um de nós. E tudo que acontece conosco, que não seja obra, vamos dizer assim, não seja preguiça da minha parte, não seja relaxamento, eu não contribuo para isso, nesta existência, e acontecem problemas e angústias e dificuldades na nossa vida, isso aí são coisas, são consequências do nosso passado. E sendo consequências do nosso passado, Deus, Ele permite que isso aconteça para a nossa felicidade, Sim. para o nosso bem. Mas vejam bem, por pior que seja o nosso presente, a gente sabe que a raiz do presente está no passado. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos no passado. Ainda vamos colher por muitas e muitas encarnações aquilo que nós plantamos nessas encarnações anteriores. Certo. Mas nós sabemos que a raiz do futuro está no presente. Então nós queremos uma vida melhor, comecemos a agir melhor. Projetar. Procuramos nos projetar, ajudar as pessoas, cumprir com os nossos deveres, seguindo aquilo que o Cristo nos falou. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Estamos numa sociedade, vamos seguir as leis da nossa sociedade. Perfeito. Eu quero agradecer a participação do presidente da Federação Espírita Catarinense, o senhor Telmo Sotomayor, e gostaria que tu deixasse agora para nós uma mensagem de despedida. Bom, a mensagem que nós gostaríamos de deixar é vamos assim, é o que ela está no livro A Gênese, ele tem 30 do capítulo 2. Tantas vezes a gente já leu que a gente acaba decorando, vamos dizer assim, a localização. Então, lá, Kardec, a respeito de Deus, ele faz a seguinte colocação. Ele diz assim, Deus existe, e isso nós não podemos negar. A providência divina aí está presente na nossa vida. É Deus nos ajudando permanentemente. A essência de Deus é que Deus, Ele é justo e bom. Ele é soberanamente justo e bom. Nós somos espíritos imortais e viveremos para sempre. E que, já que Deus é justo e bom, Ele existe, está sempre nos ajudando, tudo o que acontece conosco acontece sob a sua vontade. E porque Ele é que é o ser todo-poderoso. Em assim sendo, nós devemos confiar em Deus. É o essencial para a nossa vida e a nossa existência. E até deixamos, Luiz, o seguinte, se alguém ainda não pensou sobre Deus, procure livros, nós citamos aí o livro A Gênese, o capítulo 2 da doutrina espírita que fala sobre a Gênese. Procure se informar a respeito de Deus, meditar a respeito de Deus, que é o essencial para orientar a nossa vida. Se alguém duvida da existência de Deus, não tem problema. É porque a pessoa não parou para pensar ainda a respeito disso. Então pare para pensar. Porque Deus é a essência de tudo que acontece conosco. O dia que cada um de nós acreditar em Deus efetivamente e viver procurando seguir as leis de Deus, nós teremos uma sociedade maravilhosa. Perfeito. Teremos a paz no mundo, que é o que todos nós desejamos. Perfeito. Agradeço mais uma vez. E eu gostaria agora de agradecer a audiência de todos. Fique com Deus, meus irmãos.